então. Bom, sempre que eu vou estar falando para vocês, eu vou estar com essa marquinha aqui para orientá-los, tá? Vocês estão vendo aqui, gente, a cabeça do bebê de vocês, tá? O seu bebê está posicionado em relação ao seu corpo, com a cabecinha aqui em cima, com o dorso com as costas, fazendo uma curvinha para a sua esquerda. Vamos entender a posiçãozinha do seu neném, a cabecinha está aqui, com o corpinho vindo para cá. Veja que a coluna está bem para cima, o bebê está completamente de bruços aí, dentro da sua barriguinha, tá certo? A gente vai começar o exame do bebê de vocês aqui pelo sistema nervoso central. Vocês estão vendo aqui a cabeça do bebê. Essa parte branquinha externa que a gente está vendo aqui, essa é a parte óssea do crânio. E aqui a gente vai identificar algumas formações importantes dentro do parênquima cerebral. Bem aqui ao centro, essa formaçãozinha escura central, que parece uma setinha, é a parte anatômica mais central do cérebro, são os tálamos, que é a minha referência para as medidas que a gente faz aqui na cabeça do bebê. O diâmetro biparietal e o perímetro cefálico. Como se eu estivesse medindo a cabecinha do seu neném de um lado para outro, e como se eu estivesse medindo, contornando ela, testa até a parte de trás. Ainda no sistema nervoso central, só que agora na parte superior da formação do cérebro, nós vamos ter a areazinha que eu vou ter os ventrículos. Veja que o bebê está com a cabecinha para baixo, né, olhando para as suas costas, e a gente está tentando pegar aqui os planos de clivagem. Veja como o bebê está de bruços, ó. Olha a coluninha como está bem para cima, tá vendo? Ó? Toda a região da coluna. E aqui a gente está vendo exatamente, ó, a barriguinha e a face do bebê bem para baixo, olhando bem para baixo. Mais uma vez aqui o seu bebê, mais uma vez aqui o parênquima cerebral. E nessa regiãozinha que nós estamos aqui, eu estou exatamente na parte mais alta do cérebro. Vocês vão observar que eu vou ter essas linhas paralelas. Essa linha central é a foice, ela separa os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. E eu vou medir esse espaço aqui para cima e esse outro espaço aqui para baixo. São as paredes dos ventrículos laterais. Os dois ventrículos completamente fechados, bem normais para a fase. E aqui atrás, quase que saindo para a coluna vertebral, outra formação anatômica importante é essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui atrás. Ó, parece até que eu tenho duas bolinhas conjugadas. Esse é o cerebelo. Esse espaço entre o cerebelo e a parte óssea é a fossa posterior, diâmetro cerebelar, e aqui a prega occipitocutânea. Mais uma vez, sistema nervoso central. E para cá, Júnior, a gente já começa a derivar para a face do seu neném. Ó. Você está vendo a testa, o olho, o outro olhinho, o nariz e a boquinha aqui embaixo. Veja que começa agora a vir as partes moles. Está vendo como a bochechinha já começa a ficar mais saliente. Tá? Novamente aqui a regiãozinha. Você está vendo aqui a mãozinha mexendo bem perto do rosto. E aqui novamente a gente está buscando, ó, a regiãozinha da face do seu bebê. Aqui a gente está vendo a regiãozinha inferior do rosto. Exatamente aqui a gente está vendo os dois lábios, superior e inferior, a boquinha está abrindo e fechando, ó. Os dois lábios completamente íntegros, completamente fechados. E aqui a gente vai buscar uma medidazinha entre os dois olhinhos. Você está vendo exatamente essas duas áreas escurinhas, ó, tá? Aqui abre e fecha a boca, que é exatamente o que a gente chama de distância interorbitária. É uma medida que serve para a gente ver a simetria do rosto. Mais uma vez aqui o seu bebê. Mais uma vez aqui o polo cefálico. E essa formaçãozinha que a gente está vendo aqui, ó, essa orelhinha está implantada certinha em cima desse ossinho aqui, que é o mastoide. Tá? Novamente para um lado. E do outro lado, a mãozinha aqui e a outra, o outro pavilhão auricular também implantado de forma correta. Aqui a gente vem pela coluna cervical, torácica, aqui as costelinhas, o lombar, até o final aqui, ó. Esses são os dois ossos da bacia, que são os dois ossos chamados ilíacos. Mais uma vez aqui o seu bebê. Veja como mexe, tá vendo? Toda essa parte escura é líquida, então faz que eles tenham uma amplitude de movimento muito grande. Aqui a gente está vendo já a regiãozinha genital, né? Da mesma forma que o rostinho, veja como a região genital também vai ficando um pouquinho mais parecida, né? Aqui você está vendo exatamente a regiãozinha da vulva dela, ó. Os dois lábios e a rachinha aqui ao meio. Começa a ver depósito de gordura nos grandes lábios, tá? De baixo para cima, essa é a bexiga. E um pouquinho acima dela, bem nesse ponto aqui, eu vou ter a entradinha do cordão. Você está vendo aí o fluxo de sangue vindo de você para seu bebê. Subindo um tiquinho mais, aqui está aquela coluna que a gente acabou de descer. E nesse ponto aqui, eu vou parar a imagem de propósito. Observe que nessa região, do lado da coluna que está aqui,
eu vou ter uma área escurinha de um lado aqui, outra igualzinha aqui, ó. Essas duas formações que a gente está vendo aqui, nada mais são do que os dois rins do seu neném. E essa parte bem pretinha que a gente visualiza aqui, Júnior, esse é o estômago. Se vocês prestarem bem atenção na barriguinha do bebê, ó, tá com soluço, ó. Ó, vendo? Soluço é uma coisa bastante comum e natural, tá certo? Você vai sentir muito do meio para o final da gravidez, que o bebê tá maior, e o soluço intensifica bastante. Por um movimentozinho que o bebê faz de expandir o pulmão, tá? Aqui eu estou medindo a circunferência abdominal, que é a principal parâmetro que eu uso para calcular peso. E aqui eu já estou chegando ao tórax, obviamente que vai destacar aqui o coração. O coração ele forma essa cruz aí, o meio são as 4 cavidades cardíacas, tá certo? E ali eu já estou começando a visualizar as vias de saída. Especificamente nesse ponto eu estou vendo a saída da pulmonar do ventrículo direito. E a gente vai buscar agora outra via de saída, a via de saída esquerda, que é exatamente o pulsionamento da aorta, saindo do ventrículo esquerdo do coraçãozinho do seu bebê. Olha lá, mexendo mais uma vez, bagunçando até. Essa é a pulmonar, Júnior, e aqui a aorta. Os dois vasinhos da base perfeitamente condicionados, tá? E ali a gente está vendo as 4 cavidades do coração, forma aquela cruz bonita lá no meio, divisãozinha dos dois átrios e os dois ventrículos ali ao centro do coração do seu bebê. Mexeu de novo. Do lado aqui do coração, gente, eu vou ter essas duas formações maciças, que nada mais são do que os dois campos pulmonares, tá? E aqui embaixo, veja que eu tenho como se fosse uma sombra mais escurinha, são os diafragmas, os músculos que separam o tórax do abdômen. 145 batimentos para a fase normal, 120 a 160. E para cá, futebol. As pernocas, coxa, outra coxa, joelho, joelho, ó, chulé. Pezinho de cada lado lá, ó. Aqui a gente está vendo um pezinho aqui, dedão. E os dedinhos aqui, ó. 1, 2, 3, o pequenininho aqui 4, ó. Tá? E aqui a gente está vendo exatamente o outro pé, onde a gente começa a visualizar o dedão que está aqui. 1, 2, 3, o pequenininho 4 aqui na pontinha. Pezinhos, dedos em número, posição completamente normais. Esse ossinho que você está vendo é o fêmur. E ali a gente tem a perna, tíbia. Novamente aqui o seu bebê. Aqui a gente já começa a visualizar as mãozinhas, ó, o polegarzinho aqui embaixo, os 4 dedinhos nessa mão aqui. Com uma mãozinha já articula bem o movimento, né? Abre e fecha. E aqui a outra que está perto do pé, querendo agarrar o pé. Tá agarrado no pé, os dedinhos da mão segurando o chulé. Tá? Olha lá. Os 4 aqui, ó. Pegando, pega de jeito, ó. Olha lá. Tirou agora. Tá? Fazendo a garra lá no pé, ó. Esses movimentos todos são inerentes aos movimentos do sistema nervoso central, né? À medida que o cérebro vai desenvolvendo, você vai tendo esse refinamento dessas tarefas aí. Essa é uma.
Essa formação que a gente está vendo aqui é a placenta. Daqui a pouco a gente vai também quantificar o líquido. Fêmur mais uma vez.